Em uma pequena gruta esquecida no sul da França, uma jovem humilde, frágil e sem instrução foi escolhida para ser a portadora de uma mensagem divina que transformaria o mundo. Mas você sabia que Santa Bernadette Soubirous viveu um momento tão extraordinário que até o próprio clero hesitou em acreditar nela? Hoje vamos revelar o segredo mais impactante das aparições em Lourdes, algo que a Virgem Maria confiou apenas a ela e que mudou para sempre a história da Igreja. Fique comigo e se inscreva no canal, porque esta história de fé, milagres e sofrimento pode transformar também a sua vida. Vamos começar? Vamos! Em uma noite fria de janeiro de 1844, na pequena cidade de Lourdes, localizada nos pés dos Pirineus franceses, nascia Marie Bernarde Soubirous, carinhosamente chamada de Bernadette. Sua chegada ao mundo não foi um evento grandioso aos olhos humanos. Pelo contrário, foi marcado pela simplicidade e pelo silêncio de um lar modesto. O pai, François Soubirous, era moleiro, e sua mãe, Louise, dedicava-se com fervor a cuidar de seus filhos, apesar das dificuldades que a pobreza trazia. Na pequena casa da família, um moinho desgastado pelo tempo, o som do rio Gave, correndo próximo, era constante. Uma melodia suave que embalava os dias de trabalho árduo e noites de orações fervorosas. Desde cedo, Bernadette enfrentou provações que pareciam desproporcionais à fragilidade de seu corpo pequeno e delicado. A pobreza extrema da família não era apenas uma circunstância, mas uma condição que moldava cada aspecto de suas vidas. Quando o moinho da família deixou de funcionar, os Soubirous foram forçados a buscar abrigo em um local ainda mais humilde. A antiga cela de uma prisão abandonada, chamada de cachot. O espaço úmido e apertado não oferecia conforto nem dignidade, mas era tudo o que podiam chamar de lar. Imagine por um momento o frio que se infiltrava pelas paredes de pedra desgastada daquela cela, onde a única fonte de calor vinha de um pequeno fogão a lenha. Louise, com suas mãos calejadas, cuidava dos filhos como podia, enquanto François, mesmo desempregado, mantinha-se firme em sua devoção, conduzindo a família em orações noturnas. Essas orações não eram apenas palavras repetidas mecanicamente, eram clamores carregados de esperança que ecoavam na alma da pequena Bernadette, plantando nela as primeiras sementes de uma fé inabalável. Bernadette não era uma criança comum. Embora sorrisse com a mesma facilidade de qualquer menina de sua idade, havia em seus olhos algo diferente, um brilho sereno, como se ela carregasse dentro de si um mistério que ainda estava por se revelar. No entanto, sua saúde frágil parecia conspirar contra seus dias de alegria infantil. Desde pequena, Bernadette sofria de asma, o que a fazia lutar por cada respiração, como quem busca o fôlego em meio a uma tempestade. Não era incomum vê-la ofegante, com o rosto corado pelo esforço, enquanto tentava acompanhar as brincadeiras dos irmãos. A menina costumava admirar essas cenas em silêncio, como se conversasse com o Criador através das obras de suas mãos. Mas foi no catecismo onde Bernadette sentiu o primeiro chamado profundo de sua alma. A jovem tinha dificuldades para aprender devido à falta de escolaridade, mas era fascinada pelas histórias da Bíblia e pelos ensinamentos sobre o amor de Deus. Seus dias eram marcados por rotinas simples, mas exigentes. Bernadette ajudava no que podia, mesmo que suas mãos pequeninas encontrassem dificuldades em tarefas como carregar água ou recolher lenha. As paisagens de Lourdes, com suas montanhas imponentes e campos cobertos de flores silvestres, ofereciam uma beleza que contrastava com a dureza da vida cotidiana. Enquanto outras crianças memorizavam orações com facilidade, Bernadette lutava para acompanhar. Ainda assim, o brilho em seus olhos denunciava o quanto ela se sentia tocada por cada palavra. Certo dia,
Enquanto segurava seu rosário desgastado, ela ouviu o padre local dizer: "Aqueles que mais sofrem são os que mais perto estão de Deus." Essas palavras gravaram-se em seu coração como um prenúncio do caminho que ela iria trilhar. A fé de Bernadette não era um adorno que usava para agradar aos outros. Era o que a sustentava nas noites mais frias e nos dias mais difíceis. Um episódio que marcou sua infância foi o dia em que, faminta, entregou sua única fatia de pão a uma criança ainda mais necessitada que ela. Quando sua mãe questionou como ela conseguiria passar o dia sem comer, Bernadette respondeu com uma simplicidade desarmante: "Deus sempre me dá o suficiente para hoje." Essa confiança inabalável na providência divina contrastava com os desafios que a família enfrentava. A fome era uma visitante constante no Cachot, assim como as doenças. Em um inverno particularmente rigoroso, François voltou para casa com as mãos congeladas após um dia de trabalho sem salário. A cena de seu pai tentando aquecer as mãos no fogo, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto, marcado pelo cansaço, ficou gravada na memória de Bernadette. Mesmo assim, ela nunca deixou de acreditar que dias melhores viriam. À medida que crescia, Bernadette começou a desenvolver uma sensibilidade especial para perceber a presença de Deus nos pequenos detalhes da vida. O som das aves ao amanhecer, o vento sussurrando entre as árvores e o brilho das estrelas nas noites claras de Lourdes pareciam, para ela, sinais de que o céu estava mais próximo do que muitos acreditavam. Ela parecia carregar uma força invisível, algo que transcendia sua aparência frágil. Essa sensibilidade não passou despercebida por sua mãe, que frequentemente a encontrava em oração, mesmo depois de dias exaustivos de trabalho. Apesar de sua saúde debilitada e da precariedade de sua infância, Bernadette cultivava uma alegria que era quase contagiante. Seu sorriso discreto, combinado com uma determinação silenciosa, fazia com que todos ao seu redor se sentissem tocados de alguma maneira. Bernadette Soubirous, com 14 anos recém-completados, acordou cedo para mais um dia de sua vida humilde. Naquela manhã, sua mãe pediu que ela, sua irmã Marie e uma amiga fossem ao campo buscar lenha seca. O fogo da pequena lareira no Cachot precisava ser alimentado para aquecer a família e cozinhar a escassa refeição do dia. Envolvida em sua capa surrada, Bernadette, sempre obediente, aceitou a tarefa sem queixas, apesar do vento gelado que cortava seu rosto. O trio seguiu seu caminho rumo ao rio Gave. Os sons de passos cautelosos sobre a terra congelada, o farfalhar das folhas secas e o gélido murmúrio do rio criavam uma sinfonia natural que preenchia o silêncio entre elas. Ao chegar perto da gruta de Massabielle, um local conhecido por sua aparência sombria e inóspita, Bernadette hesitou. As outras meninas já haviam cruzado as águas geladas do rio, mas sua asma a fazia temer o impacto do frio no peito. Decidida a não atrasar as companheiras, ela começou a tirar os sapatos com movimentos lentos, sentindo o ar frio morder a pele de seus pés. Foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu. Enquanto Bernadette se preparava para atravessar o rio, uma brisa suave e inesperada pareceu envolver a gruta, embora as árvores ao redor permanecessem imóveis. Ela ergueu os olhos, instintivamente atraída por uma presença invisível. O silêncio ao seu redor tornou-se quase palpável, como se o tempo tivesse parado. Foi então que ela viu, pela primeira vez, a figura de uma mulher. A aparição estava diante de uma cavidade da rocha, de pé, sobre o chão irregular. Vestida de branco radiante, com um véu que caía suavemente até os pés, a mulher segurava um rosário em suas mãos. Bernadette, que jamais havia testemunhado algo semelhante, ficou imóvel. Seu coração, já acostumado às limitações físicas, parecia agora bater com uma intensidade avassaladora. O rosto da mulher era de uma beleza indescritível, mas não de um modo humano.
Havia nela uma serenidade profunda, um convite silencioso que Bernadette não sabia como interpretar. Assustada, mas curiosa, a jovem se ajoelhou instintivamente e começou a rezar o rosário, sua única reação possível diante do mistério que a envolvia. Cada Ave Maria saía de seus lábios com uma devoção crescente, enquanto a aparição passava as contas de seu próprio rosário entre os dedos delicados. Quando a oração terminou, a mulher sorriu para Bernadette, um sorriso que parecia carregar o peso de uma mensagem ainda oculta. Mas, tão rápido quanto havia aparecido, ela desapareceu, deixando Bernadette sozinha diante do vazio silencioso da gruta. Por um momento, a jovem permaneceu ajoelhada, como se ainda pudesse sentir a presença que a tocara tão profundamente. Sua mente estava tomada por perguntas. Quem era aquela mulher? Por que havia aparecido para ela, a mais simples e humilde das meninas de Lourdes? Quando se reuniu às outras meninas, Bernadette estava visivelmente abalada. Sua irmã e a amiga notaram sua expressão, mas riram ao ouvir sua história, tratando-a como uma fantasia infantil. Ainda assim, Bernadette manteve-se firme. No fundo de sua alma, ela sabia que o que havia visto não era fruto de sua imaginação. Ao retornar para casa, Bernadette contou o ocorrido à sua mãe, que reagiu com incredulidade. "Não diga essas coisas a ninguém", advertiu Louise, temendo que a história atraísse atenção indesejada ou, pior, que colocasse a família em mais dificuldades do que já enfrentavam. Mas a experiência havia marcado Bernadette de tal maneira que ela não conseguia simplesmente ignorá-la. Nos dias que se seguiram, uma inquietação tomou conta de seu coração. Ela sentia um desejo irresistível de voltar à gruta, como se algo maior a chamasse para lá. Com permissão relutante da mãe, Bernadette retornou em segredo, acompanhada de sua irmã e alguns amigos curiosos. Ao chegar, ajoelhou-se no mesmo lugar e começou a rezar, esperando, quase temendo, que a figura aparecesse novamente. E assim foi. A mulher reapareceu, dessa vez com um semblante ainda mais acolhedor, como quem confirma que a escolha de Bernadette não havia sido em vão. Embora não houvesse palavras, o olhar da aparição comunicava algo que a jovem ainda não podia compreender. A notícia das aparições começou a se espalhar rapidamente por Lourdes. Amigos, vizinhos e até estranhos comentavam sobre a menina pobre que afirmava ver uma senhora vestida de branco. Com isso, vieram também o escárnio, as acusações de mentirosa e até mesmo a hostilidade de figuras influentes da comunidade. Mas apesar das críticas e do peso das dúvidas alheias, Bernadette permanecia fiel ao que havia testemunhado. Para ela, aquelas visitas à gruta não eram apenas encontros extraordinários, eram momentos de profunda comunhão espiritual, onde sua fé simples encontrava uma confirmação silenciosa. No entanto, os desafios estavam apenas começando, e o caminho que Bernadette iria trilhar seria tão árduo quanto milagroso. Os dias que se seguiram às primeiras aparições trouxeram a Bernadette Soubirous um fardo inesperado: a dúvida e o desprezo de muitos que ouviam sua história. Apesar de ser uma jovem simples e sem instrução, sua firmeza diante dos desafios que surgiram demonstrava uma maturidade espiritual e uma força de caráter que impressionavam até os mais céticos. Porém, o caminho que ela trilhava não estava livre de dificuldades e humilhações, que colocariam à prova sua fé e determinação. A pequena cidade de Lourdes rapidamente se dividiu entre aqueles que acreditavam na jovem vidente e os que viam nela uma impostora ou uma ingênua influenciada pela imaginação. Para uma menina de apenas 14 anos, enfrentar os olhares desconfiados e as palavras duras dos críticos era um peso quase insuportável. No entanto, Bernadette, com sua postura humilde e tranquila,
parecia carregar esse fardo como uma cruz silenciosa. Logo, as autoridades locais se envolveram na questão. O comissário de polícia, Jacomé, um homem de temperamento autoritário e cético, convocou Bernadette para interrogá-la. A sala onde ocorreu o interrogatório era austera, com móveis de madeira escura e paredes frias que pareciam refletir a rigidez do ambiente. Sentada em uma cadeira que parecia grande demais para sua pequena figura, Bernadette enfrentou as perguntas incisivas de Jacomé com uma calma desconcertante. Você afirma ter visto uma senhora na gruta. Pode descrever exatamente como ela é? Perguntou ele, sua voz carregada de incredulidade. Bernadette, com a voz suave e os olhos fixos no chão, respondeu: Ela é tão bela que nenhuma palavra minha poderia descrevê-la. Usa um vestido branco, um véu e uma faixa azul, e em seus pés há rosas douradas. Jacomé não estava satisfeito. Ele pressionou Bernadette com mais perguntas, tentando encontrar alguma inconsistência em seu relato. Mas a jovem, apesar de sua timidez natural, respondia com serenidade, sem se desviar da verdade que carregava em seu coração. Após longas horas de interrogatório, Jacomé finalmente desistiu, mas sua incredulidade permaneceu. Enquanto isso, Bernadette também enfrentava a resistência de alguns membros do clero. O padre Peyramale, uma figura respeitada em Lourdes, era conhecido por sua postura rígida e pragmática. Ele viu com desconfiança as histórias da jovem e decidiu confrontá-la pessoalmente. Quando Bernadette foi levada até ele, a atmosfera no escritório do pároco era tensa. A madeira velha do piso rangia sob os passos do padre, que a encarava com uma expressão de severidade. Se esta senhora que você diz ter visto realmente existe, peça a ela que diga seu nome, ordenou ele. E diga também que quer um sinal, algo que possa provar que o que você diz é verdade. Bernadette, humilde, abaixou a cabeça em sinal de respeito e respondeu: Eu pedirei, Senhor. Esses encontros com figuras de autoridade eram emocionalmente desgastantes para Bernadette, mas ela nunca vacilava em seu relato. Seu coração parecia sustentado por uma força que vinha de algo maior do que ela mesma. No entanto, o desprezo e o escárnio não vinham apenas dos poderosos. Até mesmo vizinhos e conhecidos, pessoas que antes a viam como uma menina dócil e confiável, começaram a tratá-la com desprezo. Na feira local, onde sua mãe costumava vender pequenos pães para complementar a renda da família, Louise, a mãe de Bernadette, começou a perceber que algumas pessoas evitavam se aproximar da barraca. Cochichos e olhares atravessados eram constantes. Lá vai a mãe da menina que vê coisas, ouviu uma vez, enquanto carregava um saco de farinha. Esses comentários eram uma ferida silenciosa para a família Soubirous, mas em casa, eles raramente falavam sobre isso, temendo aumentar o peso que Bernadette já carregava. Ainda assim, havia momentos de conforto. Algumas mulheres da cidade, especialmente as mais velhas, viam na história de Bernadette algo profundamente inspirador. Elas visitavam a casa humilde dos Soubirous para ouvir a jovem narrar suas experiências com a senhora. Muitas dessas mulheres, que carregavam em suas vidas dores e dificuldades semelhantes às da família de Bernadette, encontravam nas palavras simples da menina uma fonte de esperança e consolo. Um desses encontros foi particularmente marcante. Uma idosa chamada Marguerite, que havia perdido o marido e vivia sozinha, aproximou-se de Bernadette durante uma visita à gruta. Com os olhos marejados, ela disse: Minha filha, quando você reza, eu sinto como se minha dor diminuísse. Continue firme, por favor. Esses pequenos gestos de apoio eram como luzes no caminho de Bernadette, lembrando-a de que, apesar das dificuldades, sua missão tinha um propósito maior. Ela sabia que o preço que estava pagando não era em vão. No entanto, as adversidades continuavam a se acumular. Certo dia, ao sair da gruta após uma das aparições,
Bernadette foi cercada por uma pequena multidão de curiosos. Entre eles, havia um grupo de jovens que começaram a zombar dela abertamente. "Mostre-nos a senhora Bernadette, queremos vê-la também", gritavam, enquanto riam e apontavam. Bernadette, com os olhos cheios de lágrimas, manteve-se firme. Não respondeu às provocações, mas ao chegar em casa naquela noite, desabou nos braços da mãe. "Por que eles não acreditam, mãe?", perguntou, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Louise, embora não soubesse como responder, abraçou-a com força, tentando transmitir-lhe a única coisa que podia oferecer: seu amor. Esses momentos de dúvida e desprezo moldaram Bernadette de maneira profunda. Eles a ensinaram a confiar ainda mais na fé que havia crescido em seu coração desde a infância. Embora fosse uma jovem simples, sem poder ou influência, ela mostrava uma coragem que transcendia suas limitações humanas. Era como se, a cada prova que enfrentava, sua ligação com a senhora se fortalecesse ainda mais. O vento soprava suavemente, carregando o som do rio Gave, que corria próximo, enquanto os galhos das árvores pareciam sussurrar algo misterioso. Apesar do clima frio, a jovem se ajoelhou na terra úmida, com o olhar fixo na cavidade da rocha, aguardando mais um encontro com a senhora. Era a manhã do 24º de fevereiro de 1858, e a atmosfera em Lourdes estava repleta de murmúrios sobre Bernadette e suas visitas à gruta de Massabielle. Naquele dia, Bernadette, acompanhada por alguns curiosos, retornou ao local sagrado, como fazia desde a primeira aparição. Quando a aparição se revelou, a emoção transbordou em Bernadette. Era como se todo o seu ser estivesse em harmonia com aquela presença luminosa. Mas desta vez, a senhora tinha uma instrução que a princípio parecia estranha. Com uma expressão serena, ela pediu que Bernadette cavasse no chão da gruta e bebesse da água que encontrasse. O pedido deixou a jovem confusa. Não havia ali nenhuma nascente visível, apenas terra seca e pedras. Ainda assim, movida pela obediência e confiança inabalável, Bernadette começou a cavar com as mãos nuas. O som de seus dedos raspando contra o solo ressoava em meio ao silêncio dos espectadores. Alguns começaram a murmurar, questionando o que exatamente ela estava fazendo. "Ela está apenas sujando as mãos", comentou um homem em tom sarcástico. Mas Bernadette não se deixou abalar. Com os joelhos marcados pela dureza do chão e as mãos sujas de lama, ela continuou a escavar, até que um filete de água começou a emergir lentamente. O coração de Bernadette acelerou ao ver aquele pequeno milagre se materializar diante de seus olhos. Com delicadeza, ela recolheu a água lamacenta em suas mãos em concha e levou-a aos lábios, cumprindo o pedido da senhora. Os curiosos que estavam ao redor ficaram em silêncio, observando cada movimento. Para muitos, parecia apenas uma cena insignificante. Uma menina simples, ajoelhada, bebendo água de uma poça que acabara de cavar. Mas para Bernadette, aquele gesto carregava um significado muito maior. Nos dias seguintes, a nascente que ela havia descoberto começou a jorrar com mais força. A água límpida e cristalina atraiu os moradores de Lourdes, que se aproximavam primeiro por curiosidade, mas logo começaram a testemunhar algo extraordinário. Pessoas que tocavam ou bebiam da água relatavam curas inexplicáveis. Um homem cego desde a infância afirmou ter recuperado a visão após lavar os olhos na nascente. Uma mulher que sofria de uma ferida infeccionada viu sua pele se regenerar como por milagre. As notícias se espalharam rapidamente e a pequena gruta de Massabielle, antes um lugar esquecido e sombrio, tornou-se um ponto de peregrinação. Enquanto os milagres atraíam multidões, Bernadette continuava fiel à sua simplicidade. Não buscava atenção nem glória para si mesma.
Na verdade, muitas vezes, sentia-se desconfortável com os olhares curiosos e as perguntas incessantes. "Eu sou apenas uma mensageira", dizia ela, com a voz suave e humilde. "A senhora pediu que eu fizesse isso. A água e seus milagres vêm dela, não de mim." A pressão sobre Bernadette crescia a cada dia. Além das multidões de peregrinos, as autoridades eclesiásticas começaram a acompanhar os eventos com mais atenção. O clero, que inicialmente havia tratado suas histórias com ceticismo, agora precisava confrontar os fatos. O padre Peyramale, que anteriormente exigira provas concretas da veracidade das visões de Bernadette, foi pessoalmente à gruta para testemunhar a nascente. Ao tocar a água fria e cristalina, sentiu uma emoção profunda, como se algo inexplicável estivesse diante dele. Mas nem todos aceitavam os eventos de Lourdes com a mesma fé. Alguns acusavam Bernadette de ser uma farsante, manipulada por adultos para enganar o povo. Outros diziam que os milagres eram coincidências ou fraudes cuidadosamente planejadas. Essas acusações eram dolorosas para Bernadette, mas ela suportava tudo com paciência. Sempre que perguntada sobre os motivos por trás dos milagres, sua resposta era sempre a mesma: "Eu não sei, apenas fiz o que ela me pediu." A tensão atingiu seu auge quando um grupo de médicos e cientistas foi enviado a Lourdes para investigar as curas. Eles recolheram amostras da água e examinaram os relatos de pessoas que afirmavam ter sido curadas. Enquanto muitos buscavam explicações naturais, outros começavam a admitir que havia algo que ultrapassava os limites da ciência. "Não podemos explicar", confessou um dos médicos, após examinar um menino que havia recuperado os movimentos das pernas paralisadas. "Mas também não podemos negar. Entre aqueles que visitaram a nascente estava uma mulher idosa chamada Thérèse, conhecida em Lourdes por sua profunda devoção, mas também por sua dor. Ela havia perdido 2 filhos para doenças e sofria de uma enfermidade crônica que a impedia de caminhar sem auxílio. Ao chegar à gruta, Thérèse, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ajoelhou-se com dificuldade e começou a rezar. Quando tocou a água com as mãos trêmulas, sentiu uma paz que não experimentava havia anos. Dias depois, seus vizinhos a viram caminhando sozinha pela vila, com um sorriso que parecia iluminar seu rosto. Os milagres que começaram com aquele pequeno gesto de Bernadette escavando a terra transformaram Lourdes em um lugar de fé e esperança. Para Bernadette, no entanto, o mais importante não eram as curas físicas, mas a conversão espiritual que ela via nas pessoas. Cada peregrino que se ajoelhava na gruta ou tocava a água era para ela um testemunho da bondade infinita da Senhora, que havia escolhido aquele lugar para tocar os corações humanos. No dia 25 de março de 1858, a alvorada em Lourdes trouxe um silêncio peculiar, como se a própria natureza aguardasse um evento extraordinário. A jovem Bernadette Soubirous, que já havia se tornado alvo de curiosidade e ceticismo em sua cidade, sentia no coração um chamado irresistível para retornar à gruta de Massabielle. Apesar da oposição de muitos, ela continuava sua jornada de fé com a mesma humildade que sempre a caracterizara. Naquela manhã, ao chegar à gruta, o lugar parecia envolto em uma aura diferente. O murmúrio do rio Gave era suave, quase como uma melodia, e o vento frio de março trazia consigo uma sensação de expectativa. Bernadette ajoelhou-se no chão irregular, ignorando o desconforto das pedras sob seus joelhos, e começou a rezar. Seu rosário, já gasto pelo uso constante, deslizou entre seus dedos enquanto ela esperava pela aparição. De repente, a senhora apareceu, com a mesma serenidade radiante de sempre. Seus olhos, que pareciam conter um infinito de compaixão, fixaram-se em Bernadette, e por um breve momento, tudo ao redor pareceu desaparecer.
Mas desta vez, Bernadette estava determinada a obter uma resposta que lhe fora pedida pelo padre Peyramale, o nome da senhora. Com uma coragem que desafiava sua natureza tímida, Bernadette levantou a cabeça e, com a voz trêmula, perguntou: Senhora, quem sois vós? A pergunta ecoou no silêncio da gruta, e por um instante a jovem sentiu que o tempo havia parado. A senhora olhou para ela com um sorriso que parecia carregar uma profundidade insondável. Então, unindo as mãos em oração, respondeu com uma voz que Bernadette nunca esqueceria: Eu sou a Imaculada Conceição. Essas palavras, pronunciadas com uma solenidade que tocava o mais profundo da alma, deixaram Bernadette atônita. Ela não compreendia o significado exato do que ouvira, mas sabia que era algo de grande importância. Seus olhos se encheram de lágrimas, e o peso daquela revelação parecia maior do que qualquer coisa que ela pudesse suportar. Sem demora, Bernadette levantou-se e correu de volta para a cidade, o coração disparado e as palavras da senhora ainda ressoando em sua mente. Suas sandálias finas mal protegiam os pés das pedras do caminho, mas ela não sentiu a dor. Ao chegar à casa paroquial, ofegante e com o rosto ruborizado, encontrou o padre Peyramale em seu escritório. Ele levantou os olhos ao vê-la e notou sua expressão de urgência. Padre, a senhora me disse seu nome, anunciou Bernadette com a voz ainda trêmula de emoção. Peyramale, acostumado à serenidade habitual da jovem, percebeu que algo extraordinário havia acontecido. E o que ela disse? Perguntou, inclinando-se ligeiramente para ouvir melhor. Bernadette respirou fundo antes de repetir. Ela disse: Eu sou a Imaculada Conceição. Por um momento, o pároco ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ele sabia que a expressão Imaculada Conceição referia-se a um dogma proclamado pela Igreja Católica apenas 4 anos antes, em 1854, que afirmava que Maria, mãe de Jesus, fora concebida sem pecado original. Era algo que Bernadette, uma menina analfabeta e sem instrução teológica, não poderia conhecer. Peyramale levantou-se lentamente, com os olhos fixos na jovem. Você tem certeza de que ela usou essas palavras? Perguntou, sua voz baixa, mas cheia de intensidade. Sim, padre. Ela repetiu 4 vezes: Eu sou a Imaculada Conceição. A convicção de Bernadette era inabalável, e o padre, por mais cético que fosse, não pôde deixar de sentir uma profunda emoção. Ele sabia que aquelas palavras não poderiam ter vindo dela. Algo divino estava de fato acontecendo em Lourdes. A notícia da revelação se espalhou rapidamente pela cidade e além. Para muitos, aquelas palavras foram a confirmação que precisavam para acreditar que as aparições de Massabielle eram reais. A gruta tornou-se um local ainda mais procurado por peregrinos, e o nome Imaculada Conceição passou a ser invocado com reverência por todos os que ali rezavam. Mas para Bernadette, a revelação trouxe também novos desafios. Alguns continuaram a duvidar dela, acusando-a de ser manipulada ou de inventar histórias para atrair atenção. Outros se tornaram ainda mais insistentes em suas perguntas e exigências, buscando entender o significado completo das aparições. A jovem, no entanto, manteve-se firme em sua simplicidade, respondendo sempre com honestidade e humildade. Naqueles dias, Bernadette encontrou consolo apenas na oração. Sentava-se ao lado da gruta, longe do tumulto, e rezava em silêncio, entregando suas dúvidas e medos à Senhora que a escolhera para essa missão. Embora não compreendesse plenamente o significado das palavras que lhe foram ditas, ela confiava que o tempo revelaria tudo. Essa confiança foi o que a sustentou nos momentos mais difíceis. Cada visita à gruta, cada palavra que repetia sobre a senhora, era um testemunho de sua fé e de sua coragem diante de um chamado que ela nunca pedira, mas aceitou com o coração aberto.
A revelação do nome Imaculada Conceição tornou-se um marco em sua jornada, e aquele dia de março, gravado na história de Lourdes, seria lembrado para sempre como o momento em que o céu se fez ouvir através de uma menina humilde e fiel. Após a revelação do nome da Senhora, Eu sou a Imaculada Conceição, Lourdes tornou-se o epicentro de um fenômeno que transcendeu fronteiras. A pequena cidade, até então um local desconhecido, viu-se transformada por uma movimentação crescente de fiéis e curiosos. Peregrinos de vilarejos vizinhos, alguns carregando seus doentes em macas improvisadas, começaram a chegar à gruta de Massabielle. Eles buscavam na nascente milagrosa e nas palavras de Bernadette uma esperança que muitas vezes lhes fora negada pelas circunstâncias da vida. Bernadette observava tudo com uma mistura de admiração e desconforto. A jovem, que sempre preferira o anonimato de sua vida simples, agora era constantemente abordada por estranhos. Muitos queriam tocar suas mãos, convencidos de que ela possuía algum tipo de poder especial. Outros, em lágrimas, pediam que ela intercedesse por suas dores. Embora não rejeitasse ninguém, Bernadette insistia em dizer: Eu não sou nada, ela é tudo. Rezem a Senhora. Sua humildade era um contraste marcante com o fervor quase incontrolável que se espalhava pela região. As mudanças em Lourdes não passaram despercebidas pelas autoridades locais. Enquanto os fiéis enchiam as ruas, carregando velas e rosários, o prefeito da cidade, um homem pragmático e avesso a qualquer manifestação religiosa que fugisse de seu controle, começou a ver a situação como uma ameaça. Ele enviou ordens para que a gruta fosse cercada e proibiu os moradores de se reunirem ali. Soldados foram destacados para patrulhar a área e avisos foram colocados para impedir o acesso. Para Bernadette, essas medidas foram mais uma prova de sua fé. Embora não pudesse visitar a gruta, ela rezava de casa, pedindo que a Senhora continuasse a tocar os corações das pessoas. No entanto, a ausência física do local sagrado era um peso em sua alma. Ela sentia uma ligação profunda com aquele espaço, não pela pedra ou pela água, mas porque fora ali que recebera as mensagens que transformariam tantas vidas. Os fiéis, por sua vez, não desistiram facilmente. Em um ato de desobediência pacífica, grupos começaram a se reunir fora das barreiras, rezando e cantando hinos. O som de suas vozes ecoava pelas montanhas, criando uma atmosfera que parecia desafiar qualquer tentativa de repressão. Entre eles estavam mulheres idosas, algumas com rosários gastos em mãos, que se ajoelhavam no chão frio, ignorando a dor em seus joelhos para implorar por uma intervenção divina. Enquanto isso, o bispo da diocese de Tarbes, Monsenhor Lawrence, acompanhava de perto os relatos sobre Lourdes. Cauteloso e criterioso, ele ordenou uma investigação detalhada sobre as aparições e os milagres associados à gruta. O processo incluiu entrevistas com Bernadette, análise das curas atribuídas à nascente e observação das mudanças que aconteciam entre os fiéis. Durante cada interrogatório, Bernadette demonstrava uma clareza impressionante. Mesmo pressionada por perguntas repetitivas ou complexas, sua narrativa nunca mudou. Ela contava os eventos com a mesma simplicidade e convicção de sempre, e sua postura serena impressionava os padres e estudiosos que a observavam. Um dos momentos mais marcantes desse período foi o testemunho de um médico cético que havia acompanhado um caso de cura. Uma menina que nascera com uma grave deformidade nos pés foi levada à gruta pelos pais desesperados. Após lavar os pés da criança na água da nascente, algo inexplicável aconteceu. O médico, que inicialmente tratara o caso com frieza científica, relatou emocionado: Eu não tenho explicação. Não é possível que essa água sozinha tenha causado isso. Há algo que ultrapassa meu entendimento.
Esse tipo de depoimento começou a pesar nas investigações e contribuiu para que, em janeiro de 1862, Monsenhor Lawrence declarasse oficialmente que as aparições de Lourdes eram autênticas. A Igreja Católica reconheceu pela primeira vez o caráter sobrenatural dos eventos na Gruta de Massabielle, e Lourdes foi consagrada como um local de peregrinação. A decisão trouxe alívio para muitos, mas também uma responsabilidade ainda maior para Bernadette, que agora via sua vida mudar de forma irreversível. Com a consagração oficial, começaram os esforços para construir uma capela no local, conforme a senhora havia pedido a Bernadette em uma das aparições. A obra foi financiada por doações de fiéis e supervisionada pela diocese. Enquanto isso, a jovem continuava sua rotina simples, tentando escapar do crescente assédio público. Sua saúde, já debilitada pela asma e pela desnutrição de anos anteriores, começou a piorar. Mesmo assim, ela nunca reclamava, aceitando cada dia como uma nova oportunidade de cumprir a missão que lhe fora confiada. Um dos momentos mais comoventes durante esse período foi quando Bernadette, já visivelmente frágil, visitou a construção da capela. Ao entrar no local, ainda em obras, ajoelhou-se no chão de pedra e rezou em silêncio. Aqueles que a acompanhavam relataram que ela parecia estar em profunda comunhão com a Senhora, como se relembrasse todos os momentos vividos na gruta. Embora sua saúde a impedisse de ficar muito tempo, aquele gesto simples foi um testemunho de sua dedicação e de sua ligação inquebrável com a missão que havia recebido. Lourdes, agora reconhecida como um lugar sagrado, tornou-se um símbolo de esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. A transformação da pequena cidade em um centro de fé foi resultado não apenas das aparições, mas também da fidelidade de Bernadette, que apesar de sua fragilidade e das adversidades, manteve-se fiel ao chamado que recebeu. Cada pedra da capela, cada vela acesa pelos peregrinos e cada oração sussurrada pelos fiéis era, em última análise, um reflexo da humildade e da fé de uma jovem que, sem buscar nada para si, entregou tudo para os outros. Após os eventos que consagraram Lourdes como um local sagrado, a vida de Bernadette Soubirous tomou um rumo que poucos poderiam imaginar. Ela, que sempre buscou o anonimato e a simplicidade, sentia o peso de sua missão crescendo a cada dia. As multidões que lotavam a pequena cidade transformaram sua rotina em um constante desafio. Peregrinos chegavam de todas as partes, muitos carregando doenças ou sofrimentos profundos, e apesar da grande fé que movia esses corações, Bernadette sabia que sua presença no centro das atenções não era sustentável. Era hora de se afastar e buscar um caminho de maior recolhimento e dedicação a Deus. Bernadette tinha apenas 16 anos quando começou a considerar seriamente a vida religiosa. No entanto, essa decisão não foi tomada sem conflitos internos. A jovem, já marcada pela saúde frágil e pelas pressões externas, enfrentava perguntas que lhe roubavam o sono. Serei capaz de seguir esse caminho? Estou preparada para carregar esse novo fardo? Ainda assim, a lembrança da Senhora de Lourdes, que tantas vezes a olhou com ternura e confiança, sustentava sua determinação. Bernadette sabia que sua vocação era servir, mesmo que isso significasse renunciar à liberdade que ainda lhe restava. O processo para ingressar em uma ordem religiosa trouxe novos desafios. Embora sua história fosse conhecida por todos, Bernadette não recebeu nenhum tratamento especial. Quando procurou as Irmãs da Caridade e da Instrução Cristã de Nevers, enfrentou as mesmas exigências impostas a qualquer aspirante. Durante os primeiros encontros, a Madre Superiora, uma mulher de olhar firme e postura austera, analisou Bernadette com cuidado. Você entende que a vida no convento não é uma fuga, mas um chamado ao sacrifício constante? Perguntou. Bernadette,
Com os olhos baixos e a voz firme, respondeu: Sim, madre, eu não procuro descanso, mas o lugar onde Deus quer que eu esteja. Essas palavras, ditas com simplicidade e convicção, impressionaram a Madre Superiora, que viu na jovem não apenas uma aspirante, mas uma alma profundamente comprometida com sua fé. No entanto, a aprovação para ingressar no convento demorou. Alguns membros da ordem temiam que a fama de Bernadette trouxesse distrações ou problemas para a comunidade. Outros questionavam sua saúde debilitada, preocupados se ela seria capaz de cumprir as exigências físicas da vida religiosa. Finalmente, em julho de 1866, Bernadette foi aceita no convento de Saint-Gildard, em Nevers. Sua partida de Lourdes foi um momento carregado de emoção. Os moradores, muitos dos quais a viam como uma santa viva, se reuniram para se despedir. As ruas estavam cheias de rostos emocionados e algumas mulheres idosas seguravam lenços enquanto enxugavam as lágrimas. Bernadette, por sua vez, manteve a serenidade, mas ao entrar na carruagem que a levaria embora, permitiu que uma única lágrima escorresse. Era um adeus à sua terra natal e à gruta onde havia vivido os momentos mais marcantes de sua vida. Ao chegar ao convento, Bernadette foi recebida com a mesma disciplina reservada a todas as noviças. Seu quarto, simples e austero, tinha apenas uma cama de madeira, uma pequena mesa e um crucifixo pendurado na parede. O silêncio do convento, interrompido apenas pelos sinos que marcavam as horas de oração, era um contraste absoluto com o burburinho das multidões em Lourdes. Para Bernadette, aquele silêncio foi tanto um alívio quanto um desafio. Os primeiros dias de noviciado foram marcados por um intenso período de adaptação. A rotina começava ao amanhecer, com a oração da manhã, seguida por horas de trabalho manual, estudo e reflexão. Bernadette, que sempre havia tido dificuldades com a leitura e a escrita, aplicava-se com determinação aos estudos religiosos. Seu objetivo não era se destacar, mas compreender melhor a fé que guiava sua vida. A saúde de Bernadette, no entanto, continuava a ser um obstáculo constante. A asma, que a acompanhava desde a infância, era agravada pelo rigor do inverno em Nevers. Durante as tarefas diárias, muitas vezes precisava parar para recuperar o fôlego, enquanto as outras irmãs avançavam com facilidade. Apesar disso, Bernadette nunca reclamava. "Minha fraqueza é minha força", dizia às irmãs que demonstravam preocupação. Um episódio marcante ocorreu durante a sua formação como noviça. Certo dia, enquanto trabalhava no jardim do convento, Bernadette sentiu uma forte dor no peito e caiu de joelhos, incapaz de se levantar. As irmãs correram para ajudá-la, mas ela apenas ergueu a mão, pedindo que esperassem. "Deixem-me rezar um momento", disse. Após um instante de silêncio, levantou-se com dificuldade e voltou ao trabalho. A força de sua fé, mesmo diante das limitações físicas, era uma lição para todas que conviviam com ela. Durante sua permanência no convento, Bernadette foi designada para tarefas humildes, como cuidar da enfermaria e auxiliar as irmãs mais velhas. Esse trabalho, que muitos considerariam simples ou até insignificante, era para ela uma oportunidade de servir a Deus nos detalhes do cotidiano. Certo dia, ao ser questionada por uma irmã mais jovem sobre como conseguia manter a paciência mesmo nas tarefas mais repetitivas, Bernadette respondeu: "Cada pequeno ato é uma oração, se o oferecemos com amor." Apesar de sua discrição, Bernadette não conseguiu escapar completamente da atenção do mundo exterior. Cartas e visitantes chegavam ao convento, pedindo bênçãos ou simplesmente querendo vê-la. A Madre Superiora, preocupada em proteger Bernadette e a comunidade, limitava essas interações ao máximo. Mesmo assim, a jovem nunca demonstrou ressentimento.
Eu não sou especial, dizia a quem perguntava sobre as aparições. A senhora escolheu o mais pobre e o mais pequeno para sua mensagem, para que todos soubessem que a glória é dela e não minha. Ao longo dos anos em Nevers, Bernadette foi se transformando em uma figura de inspiração silenciosa. Sua presença, marcada pela humildade e pelo amor ao próximo, tocava as irmãs de maneiras profundas. Embora nunca buscasse protagonismo, tornou-se um exemplo vivo de como uma fé sincera e um coração disposto podem transformar até os momentos mais difíceis em oportunidades de graça. No convento de Saint-Gildard, em Nevers, Bernadette Soubirous encontrou o lugar onde poderia finalmente viver em paz, longe da agitação de Lourdes. No entanto, a vida no convento não era um retiro tranquilo, mas um chamado ao sacrifício constante. Cada dia trazia desafios que testavam não apenas sua saúde já debilitada, mas também sua fé e resiliência. Ainda assim, Bernadette enfrentava tudo com uma serenidade que impressionava suas companheiras. Logo no início de sua vida religiosa, Bernadette foi designada para a enfermaria do convento, onde cuidava das irmãs doentes e idosas. Apesar de suas próprias limitações físicas, dedicava-se ao trabalho com um cuidado minucioso. Era comum vê-la carregando baldes de água ou limpando os quartos, mesmo quando a dor em seu peito e a falta de ar a obrigavam a parar frequentemente. As irmãs frequentemente diziam: Bernadette trabalha mais com o coração do que com as mãos. O ambiente da enfermaria era silencioso, mas cheio de histórias de sofrimento e superação. Bernadette ouvia com atenção as confissões das irmãs mais velhas, muitas das quais se abriam com ela de uma maneira que não faziam com ninguém mais. Sua presença tinha um efeito calmante, como se sua simples companhia trouxesse um pouco de paz às almas atormentadas. Apesar do carinho que despertava, Bernadette também enfrentava incompreensão dentro do convento. Algumas irmãs, talvez por ciúmes ou por não compreenderem completamente sua história, tratavam-na com frieza. Uma em particular, conhecida pela postura severa, fazia questão de criticar Bernadette por qualquer motivo, desde a lentidão em realizar uma tarefa até sua suposta falta de esforço. Ela pensa que sua fama vai dispensá-la do trabalho duro, comentava em voz alta para que todos ouvissem. Bernadette, no entanto, jamais respondeu às provocações. Em vez disso, aceitava as críticas com humildade, dizendo: Eu sou como uma vassoura. Quando não sirvo mais, podem me deixar de lado. Suas palavras, embora ditas com simplicidade, carregavam um profundo sentido de entrega e renúncia. Um dos momentos mais marcantes ocorreu em um rigoroso inverno, quando a saúde de Bernadette piorou drasticamente. Durante semanas, ela sofreu com febres altas e crises de asma que a deixavam prostrada na cama. Apesar disso, insistia em participar das orações comunitárias, mesmo que precisasse ser carregada até a capela. É o mínimo que posso fazer, dizia, enquanto tentava disfarçar a dor evidente em seu rosto. Nesse período, Bernadette começou a expressar de forma mais clara o sentido de sua missão. Certo dia, ao ser visitada por uma irmã preocupada com seu estado, ela disse: Minha missão não é ser cuidada, mas sofrer e rezar. Isso é o que a senhora me pediu. Essas palavras, ditas com tamanha convicção, ficaram gravadas no coração de quem as ouviu. Entre os momentos de sofrimento, havia também gestos de profunda humanidade e alegria simples. Bernadette tinha um humor discreto e gostava de contar histórias de sua infância em Lourdes para as irmãs mais jovens. Sua risada suave ecoava pelos corredores do convento, trazendo um pouco de leveza ao ambiente austero. Era como se, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ela conseguisse encontrar motivos para sorrir. A devoção de Bernadette à oração era inabalável. Mesmo quando seu corpo não permitia mais os trabalhos físicos,
Ela dedicava horas diárias à meditação e ao rosário. Suas mãos, agora marcadas pelo tempo e pelo esforço, moviam-se lentamente pelas contas, enquanto seus lábios murmuravam preces quase inaudíveis. Muitas vezes, as irmãs a encontravam na capela, ajoelhada por longos períodos, mesmo quando a dor em seus joelhos tornava essa posição quase insuportável. Os últimos anos de Bernadette no convento foram marcados por uma deterioração crescente de sua saúde. A tuberculose, que já comprometia seus pulmões, começou a afetar os ossos, causando dores intensas. Apesar disso, ela recusava qualquer privilégio especial. Quando as irmãs tentavam poupá-la de uma tarefa, ela respondia: "Não quero ser uma carga. Deixem-me fazer o que puder." Houve, no entanto, momentos em que a dor era tão severa que Bernadette não conseguia esconder seu sofrimento. Certo dia, enquanto estava sozinha em seu quarto, foi ouvida murmurando: "Senhora, eu ofereço isso por eles, pelos que não acreditam, pelos que não compreendem." Essas palavras, ditas em meio às lágrimas, eram um reflexo de seu profundo desejo de que cada gota de sua dor tivesse um propósito redentor. Em meio às dificuldades, Bernadette nunca perdeu sua fé. Suas últimas palavras sobre sua missão foram registradas por uma irmã que a assistia: "Tudo o que eu quero é que ele seja amado." Para Bernadette, cada momento de sacrifício e serviço era uma oferta de amor, uma maneira de retribuir o chamado que havia recebido tantos anos antes na gruta de Massabielle. Os últimos meses de vida de Bernadette Soubirous foram marcados por uma luta constante contra a dor física e pelo fortalecimento de sua fé, que parecia brilhar ainda mais intensamente à medida que seu corpo se enfraquecia. Em meados de 1879, a tuberculose que por anos devastava seus pulmões havia se espalhado para os ossos, causando-lhe dores excruciantes. Na pequena enfermaria, impregnada pelo aroma constante de ervas medicinais e pelo som baixo das orações das irmãs, Bernadette enfrentava sua cruz diária com uma força que transcendia sua fragilidade. A cada amanhecer, ela era acordada pelas badaladas suaves do sino do convento. Embora o som fosse familiar, naquela fase de sua vida parecia mais uma convocação divina para o último capítulo de sua jornada. Movimentos simples, como levantar-se ou virar na cama, tornaram-se verdadeiros martírios. Ainda assim, Bernadette nunca se queixava, preferindo oferecer cada momento de sofrimento como uma oração silenciosa. O convento de Saint-Gildard, em Nevers, tornara-se o cenário de sua paixão pessoal. As irmãs que cuidavam de Bernadette muitas vezes eram testemunhas de sua luta. Elas tentavam aliviar sua dor com compressas mornas e remédios simples, mas sabiam que pouco podiam fazer, além de acompanhá-la com orações. Certo dia, uma jovem noviça, ao vê-la tentando segurar um copo d'água com mãos trêmulas, perguntou em voz baixa: "Por que Deus permite tanto sofrimento, irmã Bernadette?" A resposta veio imediatamente, com um sorriso fraco, mas cheio de convicção: "O sofrimento é meu caminho para ele. Não sou digna de outra estrada." À medida que sua condição piorava, Bernadette passou a ficar confinada ao leito. Mesmo nesse estado, não deixava de participar espiritualmente da rotina do convento. Sempre que ouvia o som das orações matinais ecoando pelo corredor, fechava os olhos e murmurava as palavras que sua alma sabia de cor. Muitas vezes, ao entrar em seu quarto, as irmãs a encontravam segurando o rosário, os dedos marcados pela pressão das contas, como se cada oração fosse uma âncora que a mantinha firme em meio à tempestade de dor. O espírito de Bernadette, contudo, não era intocado pelo sofrimento. Momentos de dúvida e escuridão também a visitavam. Houve dias em que ela sentia que Deus estava distante, que sua dor era um silêncio interminável.
Nessas horas, ela buscava forças lembrando-se da senhora que a havia escolhido tantos anos antes. Ela nunca me prometeu felicidade neste mundo, dizia em voz baixa, como se reafirmasse para si mesma o propósito de sua missão. Os dias passavam lentamente, cada um marcado por pequenos atos de coragem e fé. Em uma tarde de primavera, Bernadette pediu para ser levada até a capela do convento, algo que não fazia havia meses. As irmãs, temendo pela fragilidade de sua saúde, hesitaram, mas acabaram cedendo ao seu pedido. Quando finalmente a colocaram em uma cadeira de rodas e a levaram à capela, o silêncio tomou conta do ambiente. Sentada diante do altar, Bernadette permaneceu imóvel por longos minutos, os olhos fixos no crucifixo. Aqueles que a observaram depois disseram que parecia uma conversa silenciosa entre ela e Deus, uma entrega absoluta que só os santos conseguem alcançar. Pouco tempo depois, Bernadette sentiu que o fim estava próximo. Sua respiração tornava-se cada vez mais difícil e as crises de dor eram mais frequentes. Mesmo assim, ela insistia em agradecer a todos que cuidavam dela. "Vocês são minhas mãos e meus pés", dizia, com um sorriso que parecia iluminar até os momentos mais sombrios. Na manhã de 16 de abril de 1879, Bernadette chamou a Madre Superiora ao seu lado. Com um esforço visível, ela pediu: "Dê-me a unção dos enfermos, quero partir preparada." O pedido foi atendido e o sacramento foi realizado em um clima de profunda reverência. Durante o rito, Bernadette segurou um pequeno crucifixo em suas mãos e repetiu várias vezes: "Eu amo." Essas palavras, ditas com uma ternura que tocava a todos ao redor, resumiam sua vida inteira. Ao longo do dia, as irmãs se revezaram para ficar ao lado dela, recitando orações e salmos. O quarto de Bernadette estava impregnado por uma atmosfera de paz, como se a própria presença divina estivesse ali, aguardando para recebê-la. Pouco antes do pôr do sol, sua respiração tornou-se ainda mais fraca. Com os olhos fixos no crucifixo em suas mãos, Bernadette sussurrou suas últimas palavras: "Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim, pobre pecadora." Quando seu corpo finalmente cedeu à morte, um silêncio profundo tomou conta do quarto. As irmãs que estavam presentes ajoelharam-se imediatamente, algumas chorando em silêncio, enquanto outras murmuravam orações de agradecimento pela vida daquela mulher extraordinária. A pequena lâmpada de óleo no canto do quarto projetava uma luz suave sobre o rosto de Bernadette, que agora descansava em uma expressão de serenidade absoluta. A notícia da morte de Bernadette espalhou-se rapidamente pelo convento e pela cidade de Nevers. Pessoas começaram a se reunir nos portões do convento, trazendo flores e velas, enquanto rezavam por sua alma. Para muitos, Bernadette não era apenas uma religiosa, era um símbolo de fé e humildade, uma luz que iluminara os caminhos de tantos. O corpo de Bernadette, colocado em uma simples mortalha, foi velado na capela do convento. Ao longo de dias, uma multidão passou por ali, cada pessoa desejando prestar sua última homenagem. Muitos tocavam o caixão com devoção, pedindo a intercessão daquela que, mesmo em sua fragilidade, havia sido um exemplo de força espiritual. Após a morte de Bernadette Soubirous, em 16 de abril de 1879, seu corpo foi sepultado no cemitério do convento de Saint-Gildard, em Nevers. O silêncio que marcou sua vida parecia agora ecoar na serenidade de seu túmulo simples, um contraste com o impacto profundo que sua jornada havia deixado no mundo. No entanto, mesmo em sua morte, Bernadette continuava a inspirar conversões, curas e milagres que não poderiam ser ignorados. Anos após seu falecimento, a Igreja iniciou o processo de beatificação, um exame rigoroso que buscava comprovar a santidade de sua vida e os milagres associados a ela.
parte desse processo incluiu a exumação de seu corpo, realizada em setembro de 1909. O momento era cercado de expectativa e reverência. Bispos, médicos e religiosos estavam presentes para testemunhar o que seria uma etapa crucial na avaliação de sua causa. Quando o túmulo foi aberto, uma visão inesperada deixou a todos atônitos. O corpo de Bernadette estava incorrupto. Apesar de ter sido enterrado há 30 anos, seu corpo permanecia intacto, como se ela estivesse apenas adormecida. Os médicos presentes realizaram exames detalhados e confirmaram que, embora os tecidos externos apresentassem sinais de desgaste natural, o estado geral do corpo era inexplicável do ponto de vista científico. O rosto, especialmente, conservava uma serenidade que tocava profundamente quem o contemplava. A notícia do estado incorrupto de Bernadette espalhou-se rapidamente, atraindo atenção internacional. Lourdes, já um dos principais destinos de peregrinação no mundo, viu o número de visitantes aumentar ainda mais. As pessoas viajavam de todas as partes, movidas pela fé e pelo desejo de testemunhar o milagre que parecia ser mais uma confirmação do chamado divino de Bernadette. Mas o reconhecimento oficial de sua santidade exigia mais do que a preservação de seu corpo. 2 milagres atribuídos à sua intercessão foram minuciosamente investigados e confirmados pela Igreja. O primeiro envolveu a cura instantânea de uma mulher que sofria de uma grave doença óssea. Depois de rezar diante do túmulo de Bernadette, a mulher foi declarada completamente curada sem qualquer explicação médica. O segundo milagre foi a recuperação de uma criança que, após uma oração fervorosa de seus pais, a intercessão de Bernadette, despertou de um estado considerado irreversível por médicos. Em 8 de dezembro de 1933, no Vaticano, o Papa Pio XI proclamou oficialmente Bernadette Soubirous como santa. A cerimônia de canonização foi um evento de alegria e emoção profunda. A Basílica de São Pedro estava repleta de fiéis, muitos dos quais haviam sido tocados por sua história ou por sua intercessão. Na homilia, o Papa destacou a humildade de Bernadette como o maior testemunho de sua santidade. Deus escolheu a mais pequena das criaturas para transmitir uma mensagem de esperança ao mundo, afirmou. Enquanto os sinos do Vaticano ressoavam, anunciando ao mundo a santificação de Bernadette, Lourdes se tornou um cenário de celebração e oração. Milhares de peregrinos se reuniram na gruta de Massabielle, muitos segurando velas que iluminavam a noite como um mar de luz. Era um momento de renovação espiritual, uma reafirmação do impacto de uma vida vivida em total obediência à vontade divina. A canonização de Bernadette não foi apenas o reconhecimento de sua fidelidade, mas também a consagração de seu legado. O que começou como uma experiência pessoal na humilde gruta de Lourdes tornou-se um movimento global de fé. Milhões de pessoas, ao longo das décadas, viajaram a Lourdes em busca de cura, tanto física quanto espiritual. A água da nascente, que Bernadette desenterrou com suas próprias mãos, continua a fluir até hoje, trazendo esperança a todos que ali chegam. No convento de Saint-Gildard, o corpo incorrupto de Bernadette foi colocado em um relicário de cristal, onde permanece até hoje, visível para os peregrinos que desejam honrar sua memória. Ao se ajoelharem diante do relicário, muitos sentem uma conexão indescritível com a santa. Alguns dizem que é como se ela ainda estivesse viva, intercedendo silenciosamente por todos que se aproximam. Mas talvez o maior milagre de Bernadette seja sua capacidade de tocar os corações de pessoas comuns, mesmo mais de um século após sua morte. Sua história, repleta de humildade, sacrifício e fé inabalável,
continua a inspirar aqueles que enfrentam suas próprias provações. Para as mulheres que rezam pelo bem-estar de seus filhos, para os doentes que buscam conforto em meio à dor e para aqueles que lutam para manter a fé em tempos de dificuldade, Bernadette é um exemplo vivo de que a graça de Deus pode ser encontrada até nos lugares mais inesperados. Hoje, Lourdes é um dos maiores centros de peregrinação do mundo, recebendo milhões de visitantes todos os anos. Eles vêm para se banhar nas águas da nascente, acender velas na gruta e renovar sua fé. Cada rosto na multidão carrega uma história, uma dor, uma esperança. E em cada um desses corações, a mensagem de Bernadette permanece viva. Uma mensagem de amor, simplicidade e confiança absoluta em Deus. Assim, Santa Bernadette Soubirous, a jovem humilde que jamais buscou reconhecimento, tornou-se um dos maiores testemunhos de fé da história da Igreja. Sua vida, marcada por sacrifícios silenciosos e pelo desejo sincero de fazer a vontade de Deus, é um farol que continua a iluminar o caminho de milhões de almas ao redor do mundo. E como a senhora prometeu, sua história permanece viva, não para sua glória, mas para a glória daquele que a enviou.